A paz do Senhor. Hoje é dia 31 de outubro de 2021. Hoje é um dia importante para as igrejas protestantes. Provavelmente você deve ter visto no seu Facebook, no seu Instagram, nas suas redes sociais pipocando informações a respeito da reforma protestante. E hoje fazem 504 anos da reforma protestante e a Igreja do Senhor não parou. E ela permanece escrevendo a sua história. E quem não conhece a sua própria história, não conhece a si mesmo. Então, se você é protestante, você precisa conhecer a história da reforma protestante. Em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, um monge alemão, ele pregou na porta da Catedral de Wittenberg, que era a sua própria paróquia, as 95 teses, onde ele contestava a questão das indulgências e das penitências. O que eram indulgências? Era a venda do perdão. Então, você não precisava pedir perdão, se confessar, você podia comprar isso. A sua salvação podia ser comprada através do dinheiro. E ele também contestou a autoridade papal no que diz respeito a perdão de pecados. Então, Martinho Lutero foi lá e fez isso. E ele não queria criar uma nova religião. Ele queria reformar a igreja atual, que era a Igreja Católica. Mas o Papa da época não aceitou isso e mandou uma bula para ele, né, um comunicado, pedindo para ele se retratar. Mas ele não se retratou, porque ele queria que a igreja voltasse às suas origens e não à exploração do dinheiro na casa do Senhor. Então, o que ele fez? Ele queimou a bula papal em praça pública. E a Igreja Católica o excomungou, o considerou como herege. Mas ele foi acolhido pela nobreza alemã e ele se refugiou num castelo. E nesse castelo ele traduziu a Bíblia em latim para o alemão, porque era o contexto dele. E aproveitando a invenção da imprensa, os escritos dele começaram a ser divulgados. E, aos poucos, a igreja foi sendo reformada. Mas, como eu disse, a ideia dele não era criar uma nova religião, mas como ele foi considerado um herege, nascia, sim, a igreja protestante. E a reforma protestante, ela se desenvolveu em períodos diferentes, em locais diferentes. E pensa aqui comigo, o Brasil foi descoberto ou colonizado em 1500. Martinho Lutero fez isso em 1517, então faziam 17 anos apenas que o Brasil existia. E a reforma protestante chegou até aqui, através de outros protestantes que aqui vieram. E o que acontece? Nessa época, algumas coisas foram instituídas que nós utilizamos até hoje. Então, a questão de não ter imagens de esculturas dentro das igrejas, dos líderes ou pastores não estarem paramentados. E uma das coisas mais importantes, você pode interpretar a Bíblia, você pode ler ela, você tem ela na sua mão. Aqui no Brasil, traduzida em português. Ele traduziu do latim para o alemão. Por quê? Porque só o clero, só os papas, os padres, tinham a Bíblia. E o leigo, que era quem sentava aí, não tinha esse acesso. E hoje você tem acesso a ler a Bíblia, a ter na tradução da sua língua. E você pode interpretá-la através da ajuda do Espírito Santo. E a reforma protestante, ela modificou para sempre a história da igreja. E houveram muitos conflitos entre católicos e protestantes. Muitas pessoas morreram. Houve muito derramamento de sangue, de um lado e do outro. Porque o rei da época, se ele era protestante, ele perseguia os católicos. E se ele era católico, ele perseguia os protestantes. Então, você compreende o fato de ter tanto conteúdo hoje na internet falando da reforma protestante? Muita gente morreu para que você tivesse acesso, para que eu tivesse acesso. E quando você não dá valor,
aos escritos. Você invalida a morte das pessoas. Você invalida o que aconteceu naquele período. Então, hoje você pode ler a Bíblia, interpretá-la. E a reforma protestante, ela mudou até a forma como a Igreja Católica passou a ver. Ela mesma fez uma reforma católica, ou a contra-reforma, como é chamada. E mais para frente, quase 100 anos depois, os herdeiros da reforma, e nós somos herdeiros da reforma, pois essa igreja é uma igreja protestante, pentecostal, ela houve a necessidade de postular os principais pensamentos dos reformadores. E foram definidas 5 solas. E você já deve ter ouvido falar sobre 5 solas. Sola, em latim, significa somente ou só. Então, somente a Escritura, somente a Bíblia Sagrada é a regra de fé e prática. Somente Cristo, somente Cristo, é por Ele, apenas por Ele, que nós obtemos a salvação, pelo sacrifício dEle. Somente a graça, é só por graça, através do Espírito Santo, que nós obtemos a salvação, mediante a fé. Então, somente a fé. E só lhe deu glória, só a Deus a glória. Então, que você entenda essa data, que você compreenda quem você é. Esse é só um recorte da história do cristianismo. Deus sustentou a obra da igreja até agora. E se interesse por essa história, porque essa história também é sua, essa história também é minha. Então não se esqueça, sola Escritura, solus Christus, sola gratia, sola fide, soli Deo glória. Deus os abençoe.